Bom, boa tarde a todos. É uma honra muito grande para estar aqui com os senhores nessa tarde. De pronto aceitei o convite do presidente, Coronel Cel. Nos encontramos lá em João Pessoa. E acho que esse tema é um tema muito interessante, muito palpitante e que, sem dúvida, gera uma série de entendimentos completamente divergentes. Mais próximo. Eu fui promotor de júri, né, doutor? Então, tenho o hábito de falar alto, então, às vezes, eu fico preocupado com o microfone, se eu não vou estar gritando, né? Mas o comandante do Corpo de Bombeiros falou algo que me deixou preocupado, coronel, quando o senhor disse que nós sairemos daqui com todas as nossas dúvidas solucionadas. E aí eu estava sentado ali e pensei, puxa, que responsabilidade que o comandante me passou. Eu confesso para os senhores que eu quem seria eu de aqui contrariar a voz do comandante do Corpo de Bombeiros? Mas eu acho que nós sairemos daqui com mais dúvidas do que propriamente nós chegamos, né? Há pouco eu conversava com o presidente e, quando cheguei aqui pela manhã, pedi para ele uma atenção, porque eu precisava mudar alguma coisa na transparência ali, porque, lendo no avião, eu achei que aquilo que eu havia colocado aqui não estava correto. Então, os senhores vejam como esse novo regramento ele traz uma série de situações que são bem próprias, né? Que nós não tínhamos antes, passamos a ter agora. Eu me organizei para fazer uma pequena introdução e depois vamos falar sobre aquilo que eu batizei aqui de atualização de tipos, né? Porque, na verdade, se nós formos olhar a partir da Constituição Federal, tem muita gente dizendo que houve uma ampliação de competência da Justiça Militar. Isso, tecnicamente, no meu sentido, não está correto, porque a competência da Justiça Militar é para julgar os crimes militares. Esta é a competência. O que houve foi um alargamento de tipos, mas a competência permanece a mesma. Julgar crimes militares e julgar ações disciplinares. Então, a competência, no meu sentido, não houve modificação, né? Ela não se modificou. O que se modificou foi os tipos penais que agora abrangem a legislação penal extravagante, né? E eu tenho chamado esses tipos penais de crimes militares extravagantes. Claro que esse não é um nome definitivo, isso vai sofrer alteração ainda ao longo dos nossos estudos, mas hoje, para diferenciar dos crimes militares próprios e impróprios, e esses passaram a ser impróprios também, mas eu carinhosamente batizei eles de tipos aí de crimes militares extravagantes, são aqueles previstos na legislação comum extravagante também. Trouxe alguns casos para os senhores aqui sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que os senhores vão ver que o Supremo Tribunal Federal, isso me parece que é um norte que tem que ser levado em consideração pelos operadores do direito. O Supremo Tribunal Federal ele tem digamos assim, dado uma suavizada na questão dos delitos militares. Nós vamos ver fundamentalmente no inciso 1º do artigo 9º, quando ele fala em crime cometido de militar contra militar. Bastaria, então, segundo a letra fria da lei, que nós tivéssemos apenas um militar numa situação ativa do crime e outro militar na situação passiva para estar caracterizado o crime militar. E o Supremo não tem entendido desta forma. O Supremo tem entendido que além de estar escrito militar contra militar lá no inciso 1º, os ministros do Supremo entendem que nós precisamos ir além, há que se ter um especial fim de agir no cometimento daquele delito, né? Precisa-se de algo mais que tão somente a condição de militar. É preciso cometer o crime
com um especial, dito isso num dos acórdãos, né, com um especial fim de agir do agente, sabendo que ele está efetivamente agindo contra instituições militares, ter consciência de que ele está agindo contra a disciplina, contra a hierarquia. Então, não basta somente aqui a letra fria da lei. E depois, uma rápida conclusão. Apenas para aclarar para os senhores, a Constituição Federal, ela possui 70 mil palavras, mais ou menos. Né? Na época que foi feita essa transparência aqui, faz alguns meses, agora com algumas emendas, talvez tenhamos um pouco mais de 70 mil. Militares estão inscritos lá 80 vezes, educação 55, cidadania e cidadão 19, guerra 19, homem e mulher 12, hierarquia e disciplina apenas 2 vezes no texto da Constituição. Os senhores não encontrarão esse termo hierarquia e disciplina, senão nestes 2 artigos aqui. No artigo 42, que fala dos militares estaduais, diz que os membros das polícias militares e corpo de bombeiros, organizados com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados e do Distrito Federal e territórios. Difere essa nomenclatura com a emenda constitucional 18. Antes disso, nós tínhamos escrito aqui policiais militares. Hoje nós temos a denominação de militares dos estados, ou militares estaduais. E no artigo 142, fala das Forças Armadas como instituições nacionais permanentes, também com base na hierarquia e na disciplina. Tá? E aqui destinam-se à defesa da pátria, como todos os senhores sabem, a garantia dos poderes e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Os militares federais chamam isso, nós vamos ver em seguida, quando falarmos dos crimes de homicídio, que eles falam da atuação em razão de garantia da lei e da ordem. Eu pergunto aos senhores, os militares estaduais não trabalham com garantia da lei e da ordem? Me parece que sim. Tá? Os militares federais trabalham eventualmente com garantia da lei e da ordem, quando convocados aqui pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa para atuação nesse mistério. É o que nós temos visto hoje, principalmente no Rio de Janeiro. Mas os militares do Estado não atuam diuturnamente na garantia da lei e da ordem? Me parece que sim. Tá? Os senhores trabalham em GLO 24 horas por dia, ao passo que os militares federais trabalham em GLO quando são convocados para tal fim. Aqui, ainda na introdução, eu citei aqui algumas peculiaridades que eu chamo de tratamento diferenciado, né, que tem os militares em relação aos servidores públicos comuns. Os senhores não são, efetivamente, nem melhores e nem piores do que os servidores públicos civis. Os senhores são apenas diferentes, porque têm deveres e obrigações diferentes. Os cidadãos comuns, e mesmo na aposentadoria, eles estão sujeitos a uma legislação especial. Aqui, claro, o termo aposentadoria, leia-se aqui em lato sensu falando, né? Porque os senhores não se aposentam, né? Os senhores vão para a reserva remunerada e depois são reformados. Os senhores têm proibição de sindicalização e proibição de greve, que está lá no artigo 142 da Constituição. Os senhores podem ser presos, independentemente de ordem judicial, diferente de qualquer cidadão comum. Qualquer sujeito comum do povo, como se diz, para ser preso, que não esteja em flagrante, ele precisa ter uma ordem judicial, uma ordem assinada por um juiz. Ao contrário dos senhores que não precisam de uma ordem judicial, basta uma ordem do superior hierárquico naquelas condições que a legislação permite. Os senhores têm limitada a aplicação de habeas corpus em questões disciplinares. O habeas corpus, senhores, ele tem mais de 850 anos. Esta figura do habeas corpus, como nós conhecemos hoje, remonta 1215, na época do nosso rei João Sem Terra, em que, naquela ocasião, os nobres se reuniram e pediram ao rei
que estabelecesse uma forma que determinados delitos que eram sempre julgados pelo rei, o rei tinha poder de acusar, de julgar e depois de executar, que em determinadas situações, que uma delas era a liberdade, né? Outra é a questão de implementação de impostos, fossem julgados pelos pares. Dali remonta a instituição do Tribunal do Júri. E dali vem a questão do habeas corpus. Traga-me o corpo, me apresente o corpo. Os senhores não têm esse benefício aqui, nas questões disciplinares. Tá? Nós recebemos no tribunal várias demandas, né, postulando habeas corpus em questões disciplinares. E elas, via de regra, são negadas, a não ser quando há uma questão de forma, mas quanto ao mérito, nós não adentramos aqui porque há uma barreira constitucional para que apreciemos questões disciplinares, o habeas corpus em questões disciplinares. Os senhores não podem filiar-se a partidos políticos. Hoje pela manhã eu conversava com o presidente Celso sobre isso. Tá? Os senhores têm uma vedação aqui de filiar-se a partidos políticos. Os senhores têm uma vedação de estarem ligados a atividades de sindicato, né? Atividades sindicais. Os senhores têm exercício de serviço permanente, dedicação exclusiva, são militares 24 horas por dia. Os senhores estão afastados da família por longos períodos, indefinidos períodos, quando estão em missão. Os senhores têm observação irrestrita de cumprimento de dever, de hierarquia. Os regulamentos disciplinares são muito mais rigorosos do que propriamente os regulamentos que regem a disciplina do servidor público civil. Os senhores mesmos aposentados podem ser convocados, o que não acontece com os servidores públicos civis. E os senhores mesmo aposentados estão sujeitos à lei penal militar. Nós vamos olhar em seguida aqui que com esta atualização da legislação, nós não temos, por exemplo, no Código Penal Militar, o crime de aborto. Tá? Não temos no Código Penal Militar o crime de infanticídio. São delitos que não estão regrados na disciplina militar. Mas, a partir da nova regra, nós poderemos ter, eventualmente, o crime de aborto ou o crime de infanticídio praticado por um militar, por exemplo, um militar da reserva remunerada dentro de uma instituição hospitalar militar. E este crime será militar, mesmo que esse indivíduo esteja lá aposentado. Né? Cita-se o exemplo, né, de um pai que é policial militar, ou militar estadual da reserva, leva uma filha, eventualmente, para fazer um aborto, né, praticar aborto em terceiro, ele pode ser enquadrado, agora ele pode ser enquadrado aqui, sujeito à legislação penal militar, o que não acontecia antes. Então, os senhores têm uma série de diferenças em relação ao servidor público civil que os fazem diferentes em deveres e obrigações. E isso aqui, senhores, disse o ministro Lewandowski, ainda dentro dessa pequena introdução, que o regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que tem diferentes direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. Eu lembro aqui, vou falar para os senhores da Odisseia de Homero, né, da história grega. E por que essas diferenças aqui, que estão lá na Constituição Federal, que também são próprias dos militares federais, e os senhores carregam ela dentro da corporação dos senhores, por que hoje isso está sendo muito debatido? E eu lembrei dessa Odisseia de Homero, que está lá da mitologia grega. Homero volta em uma embarcação com seus marujos lá, ele volta da guerra contra Troia, em que toda a nação grega se une, né, os reis gregos se unem para combater Troia. Ulisses, está escrito na Odisseia de Homero, Ulisses está voltando no seu navio e ele vai passar com esse navio próximo à Ilha das Sereias. E ele sabe que o canto das sereias é infinitamente lindo e que certamente ele ficará encantado e o levará a desviar seu navio para a Ilha das Sereias. E o que Ulisses faz?
Ulisses pede a seus marujos que coloquem no ouvido uma cera. Coloquem ceras nos ouvidos para que os marujos, então, não pudessem ouvir o canto das sereias. E ele, Ulisses, apaixonado pelo canto das sereias, não queria perder essa oportunidade de ouvir esse canto, pede, então, que lhe seja amarrado ao mastro do navio e que não lhe sejam tapados os ouvidos. E que, em momento algum, enquanto estiverem fazendo aquela travessia, o soltassem, o desamarrassem desse mastro. Então, ele trafega pela área das Ilhas das Sereias, sem, contudo, ser levado, determinando que se leve o navio para a área das sereias, e o navio passa incólume, e seus marujos estão com cera nos ouvidos, não ouve um canto das sereias. Pois eu digo para os senhores o seguinte, fazendo essa comparação aqui com a Odisseia de Homero, hoje nós estamos ouvindo o canto das sereias com relação a tudo aquilo que vai ser ótimo no sentido de mudança na previdência social, mudança na aposentadoria e na transferência para a reserva. Eu comentava com o presidente que a semana passada esteve em Porto Alegre o presidente da Câmara dos Deputados, e lá ele falava, com relação a esta reforma da Previdência, que num primeiro momento, questionado por uma jornalista do Rio Grande do Sul, ele disse que não haveria mudança na questão dos militares, mas que num segundo momento os militares seriam incluídos, fundamentalmente, disse ele, principalmente os policiais militares. Então eu digo para os senhores, essa reforma que está sendo tida e a vida como a solução para a Previdência no Brasil, ela me parece que, com relação aos senhores, ela é o canto das sereias. Então, os senhores devem ficar bem atentos, assim como Ulisses, ficarem agarrados no mastro do navio, que é exatamente esse aqui, porque ela está, os senhores estão para serem seduzidos aí por esse canto e mudarem a previdência dos senhores, que ainda é a única categoria hoje na federação que tem aposentadoria, para usar um termo genérico aqui, que ainda tem a passagem para a reserva, ou a aposentadoria com vencimentos integrais. O militar da reserva ganhando a mesma coisa que o militar da ativa, na paridade, e passando para a reserva com o último soldo, o que não acontece com os servidores civis. Com relação ao aumento de competência, ele começou lá com a emenda 45. Nós tivemos um aumento da competência da Justiça Militar Estadual, não federal, os federais não houve modificação. Manteve a possibilidade de criação de tribunais naqueles estados em que o efetivo seja superior a 20 mil homens, e houve a manutenção dos tribunais existentes. Aqui uma questão muito interessante, primeiro partindo de um nível constitucional, nós temos no artigo 124, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E diz que o parágrafo único, que a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Em nível federal, essa Justiça Militar está regrada pela Lei 8.457 de 92. Em nível estadual, está regrada nos Códigos de Organização Judiciária. Eu vou chamar a atenção para os senhores, que nós vamos verificar mais adiante, quando falarmos dos crimes da competência do júri, que o que diz aqui? A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, esta aqui é a competência da Justiça Militar. Evidente que aqui está se falando sobre a Justiça Militar da União, porque a Justiça Militar dos Estados está no artigo 125. Mas ambas julgam crimes militares. A Justiça Militar dos Estados julga, além dos crimes militares, as ações disciplinares. Mas ambas, o cerne, o carro-chefe do julgamento, da competência, são os crimes militares. Os estados organizarão sua justiça observados esses princípios estabelecidos. Houve uma mudança também aqui, no parágrafo 3º, e que agora a Constituição fala que a Justiça Estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos, e em segundo grau pelo próprio tribunal, naqueles estados em que o efetivo da força for superior a 20 mil homens. Diz o parágrafo 4º, aqui, que eu faço questão de linkar com o 124, diz assim: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar
os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei. Vejam, os senhores, que a definição da competência é exatamente a mesma do artigo 124. Julgar crimes militares definidos em lei. Isto aqui vai ser muito importante quando nós verificarmos a mudança na regra agora do Tribunal do Júri. Diz aqui: ressalvada a competência do júri quanto a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da graduação das praças. Por que está em vermelho isso aqui? Porque nós tivemos uma modificação no júri. O júri, o parágrafo único do artigo 9º, falava que os militares todos seriam julgados pelo júri, com exceção naquelas situações em que se dessem ao abrigo da lei do abate, que é a lei que fala no abate de aeronaves que ingressem no território brasileiro, provindas e que não respeitassem as ordens de identificação ou até mesmo de aterrissagem. Fora dessa hipótese, todos os militares, independente de estar ou não em serviço, eram julgados pelo Tribunal do Júri. Os militares dos estados, para os militares dos estados, essa regra não mudou. Há quem diga que, eu já vi alguns colegas escrevendo, que no tocante aos militares estaduais, o crime de homicídio não é crime militar. No que tange aos crimes militares, no que tange aos militares federais, o crime de homicídio, o crime, vamos chamá-lo de crime doloso contra a vida, ele pode ser militar ou não. Eu confesso para os senhores que eu tenho muita dificuldade de entender dessa forma. Não pode um delito doloso contra a vida, em algum momento ser crime militar, em algum momento não ser crime militar. Porque a natureza do delito, ela não muda conforme a pessoa que está praticando o crime. Então, com todo respeito ao colega que escreveu desta forma, eu ouso discordar, porque o crime militar está definido em lei. Evidente que nós teremos que verificar, naquelas hipóteses do artigo 9º, as situações em que aquele crime se considera militar. Mas vejam bem, se nós entendermos que os militares dos estados, se nós chegarmos à conclusão que os militares dos estados não cometem, que o crime de homicídio praticado pelos militares dos estados não é crime militar, eu pergunto para os senhores, ora, se ele não é crime militar, nós estaremos infringindo essa regra aqui. Porque a justiça militar compete julgar crimes militares. Ora, este 124 fala da regra da justiça militar da União. Eu pergunto aos senhores, a justiça militar da União julga crimes dolosos contra a vida? Sim, a partir da mudança da Lei 13.491, sim. Em determinadas hipóteses, por exemplo, a hipótese de GLO, nós vamos ver a seguir, é uma delas. Ora, se nós entendermos que o crime doloso contra a vida não é crime militar, como diz esse articulista, nós vamos entender que a Justiça Militar da União está julgando de forma inconstitucional, porque ela não teria, ela só pode julgar crimes militares. Se o crime militar de homicídio contra a vida não for crime militar, ele não pode ser julgado pela Justiça da União. De modo que não há diferença em julgamento de crimes militares definidos em lei para a Justiça Militar Estadual, quanto para a Justiça Militar Federal. Então, ou o homicídio é crime militar, ou ele não é. Não existe meio termo. Ressalvada a competência quando a vítima for civil. Nós vamos verificar que a redação do artigo 9º falava o seguinte, nos crimes dolosos contra a vida, quando a vítima for civil, a competência será da justiça comum. Era a regra anterior. O artigo 9º, agora, no novo dispositivo, ele ele foi adequado à Constituição, porque a Constituição aqui não fala em justiça comum, a Constituição fala em tribunal do júri,
ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil. Quem falava em justiça comum era o parágrafo único do artigo 9º. Agora, pela modificação, nós vamos ver em seguida, ele não fala mais em justiça comum, ele fala em tribunal do júri. Isto significa que o crime militar de homicídio cometido por um policial militar dos estados, ele continua sendo crime militar. Ele só vai ser julgado pelo júri. Mas o crime militar continua. A natureza de crime militar continua. Isto qual é a relevância disso? Toda a relevância. Porque quem é que investiga crime militar? São as polícias militares. Ou, no caso, a Polícia Judiciária Militar da União. Mas, no caso dos militares estaduais, quem investiga são os militares estaduais. Então, quando ocorrer um crime de homicídio, ou um crime doloso contra a vida de um civil, praticado por um militar naquelas condições do artigo 9º, que nós vamos ver em seguida, ele está cometendo um crime militar. Quem tem que investigar é a Polícia Judiciária Militar e, com todo respeito aos que pensam diferentes, não a Polícia Civil, instaurando um inquérito civil. Aqui houve uma definição que só existe para os militares estaduais, né? Que é a função do juiz singular na Justiça Militar Estadual, que ele julga aqui as ações contra atos disciplinares e julga os crimes militares cometidos contra civis, julga de forma singular. Na esfera federal, os senhores já devem saber que todos os delitos militares são julgados pelo Conselho, né? Ou Conselho Especial ou Conselho Permanente. Mas esta regra, a Lei 13.491, ela não trouxe, como também algumas pessoas já se manifestaram, e um foro por prerrogativa de função para militares. Os senhores não têm um foro especial, né? Um foro privilegiado, como normalmente gostam de chamar o foro por prerrogativa de função. Então, eu pensei lá as palavras do saudoso ministro do STF, o ministro João Barbalho Uchoa Cavalcante, em que ele diz assim, o foro militar não é propriamente para os crimes dos militares, mas sim para os crimes militares. O que nós temos que definir é o que é crime militar. Sendo crime militar, o militar estadual estará sujeito a ele, o militar federal, na mesma esteira. Então, agora, a modificação do artigo 9º, efetivamente, com a Lei 13.491. O que está em vermelho aqui é a regra anterior. Diz assim o inciso 1º, consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata esse código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, todo aquele crime que é definido no Código Penal e que na lei penal comum é definido de modo diverso, considera-se crime militar. Então, aqui nós temos, para exemplificar, os crimes de abandono de posto, insubordinação, né, violência contra inferior, contra superior, enfim, são crimes propriamente militares. E aqui o inciso 2 dizia o seguinte, os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Então, para que nós pudéssemos subsumir esse inciso aqui, os crimes que praticados no Código teriam que ser com a igual denominação na lei penal comum. Agora, com a mudança da Lei 13.491, ela diz assim, os crimes previstos nesse Código e os previstos na legislação penal extravagante, quando praticado. Essas situações aqui não mudaram, as alíneas continuam exatamente as mesmas. Então, nós só teremos crimes militares se eles forem praticados, previstos na legislação penal extravagante, mas praticado nessas situações aqui. Por militar em situação de atividade, ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Essa é uma das situações que nós vamos ver em seguida, que o Supremo Tribunal Federal tem amenizado essa questão aqui, né? Nós vamos ver um caso aqui de um militar que praticou um homicídio contra a esposa, também militar, por questões de pensão alimentícia, por questões de separação judicial, e o Supremo Tribunal entendeu
que não era um crime militar, porque o móvel que levou aquele militar a cometer um crime contra uma também militar não tinha nada a ver com a situação da caserna e descaracterizou e mandou para a justiça comum. O artigo, o inciso, a letra B aqui, da linha B, fala por militar em situação de atividade, né, em lugar sujeito à administração militar. Isso também não houve mudança. Na letra C, nós tínhamos a mudança anterior à lei de 96, e agora, com a lei de 96, houve essa mudança aqui do militar atuando em razão da função. Isto aqui não atinge os militares dos estados, né? Militar durante período de manobras, dificilmente vai se enquadrar aqui, ou por militar em situação de atividade, ou assemelhado contra o patrimônio da administração militar, né? Ou a ordem administrativa militar. E, por fim, por militar em situação de atividade, que utilizasse arma da corporação, isto foi revogado ainda em 96. Vejam, senhores, que essa mudança, ela não traz consequências apenas no inciso 2º, que fala aqui, previstos na legislação penal. Lá no inciso 3º, nós vamos ver aqui, ó, os crimes praticados por militares da reserva, ou reformado, ou por civil, não é o nosso caso, né, porque as justiças militares dos estados não julgam civis, contra instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1º, mas também os do inciso 2º. Então, há a possibilidade, ao menos em tese, de que os militares da reserva ou reformados também possam ser alvo de crimes praticados com base na legislação extravagante, quando praticados, né, contra instituições militares. Nesses casos aqui, né, contra o patrimônio sobre a administração militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, né, contra militar em formatura, que não é muito o nosso caso aqui, e ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância. Então, essas questões aqui, senhores, elas trazem repercussão também para os militares da reserva, não somente para os militares da ativa, como se pensa, né? Que isso mudou apenas para quem está em situação, como diz aqui a linha C, atuando em razão da função. Não, também para os militares da reserva, como diz ali o inciso 2º, o inciso 3º, faz menção ao inciso 2º do artigo 9º. O parágrafo único dizia assim: os crimes militares de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão da competência da justiça comum. Parágrafo único incluído pela Lei 9299. Aqui foi uma das peculiares modificações da lei. Ela falava em justiça comum. Se os senhores observarem lá no Código de Processo Penal Militar, ele também fala que o inquérito policial militar, uma vez produzido, será encaminhado para a justiça militar, e esta justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar de homicídio, de delitos contra a vida, para a justiça comum. Lá, a legislação, o legislador não operou nenhuma modificação lá no artigo 82 do CPPM. Continua falando lá em justiça comum. Ocorre que ele tem de ser lido com esta nova normativa aqui. Ó, antes se falava em justiça comum, lá não houve alteração, só houve alteração no parágrafo único. O que nós alteramos agora, o que o legislador alterou, foi os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão da competência da justiça comum, salvo se praticados no contexto da ação militar realizada com a base no artigo 303, esta redação anterior. Tá? Que veio... Ó, falava também em justiça comum. Agora, senhores, com a 13.491, nós temos uma nova redação, e isso é muito significativo. Ela diz assim: os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida, cometido por militares contra civil, serão da competência do júri. Não fala mais em justiça comum. Hoje nós estamos falando em competência do júri.
Ora, a justiça comum, ela se divide em federal e estadual. Ambas têm tribunal do júri. A pergunta é a seguinte: nós podemos ter um tribunal do júri na justiça militar? Para mim, a resposta é sim. Certamente nós poderíamos ter um tribunal do júri, formado por 7 cidadãos, do povo, etc. e tal. A única diferença seria a presidência de um juiz de direito, que no caso dos senhores aqui, nem tem essa modificação, que é um juiz do Estado que faz essa função. No Rio Grande do Sul, nós temos uma justiça militar, em que lá há o juiz de direito do juízo militar. Seria ele, então, o juiz para a competência do júri. Então, notem que esta mudança aqui, apesar dela passar quase que despercebida, ela é fundamental. Hoje nós não falamos mais em justiça comum, hoje nós falamos no júri. Houve uma adequação ao parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal. E o parágrafo 2º trouxe a seguinte regra, né? Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas, excluem os militares estaduais, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Ora, a questão toda aqui é o seguinte: se serão da competência da Justiça Militar da União, é porque são crimes militares. Então, aí a natureza do crime praticado doloso contra a vida. Porque, senão, não poderia ser julgado pela Justiça Militar, conforme o artigo 124 da Constituição. Fala ali no cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente e pelos ministros, né, o ministro do Estado, da Defesa, ação que envolva a segurança de instituição militar ou mesmo não beligerante, atuações de natureza militar, de operações de paz, garantia de lei e de ordem, Código Brasileiro de Aeronáutica, que continua lá do artigo 303, da Lei do Abate, a Lei Complementar 97, que é a própria lei que regula o emprego das Forças Armadas, o Código de Processo Penal e o Código Eleitoral. Esses dias alguém me perguntou, mas em que situação aqui, né, no Código de Processo Penal, nós teríamos a possibilidade da ocorrência de um delito contra a vida? Me parece que a situação aqui seria o seguinte: quando a Polícia Judiciária Militar está cumprindo um mandado de busca e apreensão, está cumprindo uma invasão domiciliar, né, com mandado judicial, ela pode, eventualmente, se deparar com um indivíduo que faça uso de uma arma de fogo, que atente contra a vida do policial ou do militar federal, do militar estadual, e este no militar federal, e este no afã de se defender daquela agressão, ele pratica um crime de homicídio. Esta me parece que seria uma das hipóteses com base no Código de Processo Penal Militar. Estaria ele em atividade de natureza militar, né? Seria cumprindo, eventualmente, disposições do Código de Processo Penal Militar. E o Código Eleitoral, evidentemente, quando convocados nas situações que nós sabemos aí das eleições. Eu dizia para os senhores que o Supremo Tribunal Federal tem amenizado essas questões. Por exemplo, falsificação de documento militar e uso para obter vantagem de instituição financeira privada. O Supremo, essa decisão aqui, houve um habeas corpus, cuja a relatora feminista Carmen Lúcia, o Superior Tribunal Militar entendeu que era a sua competência, porque havia falsificação de um documento militar e isto atentava contra a administração militar, atentava contra a organização militar, contra as instituições militares, um documento militar falsificado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, neste caso aqui, a falsificação do documento militar, ele era crime meio para que fosse praticado o estelionato junto a uma entidade privada, né? E deslocou, então, entendeu por bem tirar da competência do Superior Tribunal Militar e encaminhá-la para a Justiça, para reconhecer a incompetência da Justiça Militar e determinar o inquérito policial militar que fosse para a Justiça Comum competente, no caso aqui a Justiça Federal, que se tratava da Caixa Econômica Federal. Aqui, senhores, uma outra decisão também do Supremo Tribunal Federal, militar contra militar, em contexto em que os envolvidos não conheciam a situação funcional de cada um.
não estavam uniformizados e dirigiam carros descaracterizados. Isso, em tese, também, se nós olharmos a letra fria lá do artigo 9º, seria um crime militar, porque ambos são militares. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, igualmente, que este caso aqui, ó, os militares não se conheciam, a situação funcional de cada um, não estavam uniformizados e que só o fato deles serem militares não traria a competência para a justiça militar e houve aqui um deslocamento de competência, né, também para a justiça comum. Diz aqui, a justiça castrense não é competente a priori para julgar crimes de militares, mas crimes militares. Então, mais uma vez aqui, vem corroborar aquilo que foi dito lá pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós não temos uma justiça para julgar crimes de militares, mas uma justiça para julgar crimes militares. Adiante, também aqui, casos julgados pelo Supremo, diz assim, ó, homicídio praticado contra cônjuge por motivos alheios às funções militares. Aqui, colegas, tipicamente é uma situação de enquadramento de um crime de homicídio praticado por um militar, e aqui já não há mais a situação em que um não sabia da condição de militar do outro. Ambos sabiam, porque eram marido e mulher. Né? Ambos sabiam aqui que viviam, né? Havia uma vida em comum aqui. Então, embora o paciente e vítima fossem militares à época, nenhum deles estava em serviço e o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar, sendo certo que o móvel do crime foi a falência do casamento entre ambos, bem como o intuito da paciente de substituir pensão alimentícia cessada judicialmente por pensão por morte e de obter indenização de seguro de vida. Então, aqui ela pratica o crime, então, contra o militar. Vejam os senhores aqui, eu fiz questão de colocar esse julgado aqui, que nós poderíamos ter agora, com a nova legislação, um delito, por exemplo, de Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha, em que ambos, um casal de militares, casados, ambos na sua residência, embora a paciente e a vítima fossem militares à época, é o caso, nenhum deles estava de serviço. Marido e mulher estão na sua casa e lá pelas tantas se desentendem por qualquer motivo conjugal e praticam delitos de agressão. O marido pratica um delito de agressão contra a esposa, ambos são militares, ambos conhecem essa situação de militar, estaria praticamente dentro do mesmo contexto desta decisão aqui. Ó. O especial fim de agir aqui me parece que é exatamente o mesmo. Aqui nós temos um caso de homicídio, mas se tivéssemos um delito de Maria da Penha, seria exatamente o mesmo. Marido e mulher discutindo por causa da falência do casamento, e aqui com o intuito outros que não exatamente esse aqui era substituir pensão alimentícia, por isso originou o crime de homicídio, mas haveria aqui, por esta mesma situação, mesmo que não houvesse homicídio, tivesse havido uma agressão, nós estaríamos diante de um delito de Maria da Penha. E o Supremo Tribunal Federal tem entendido que isto não é crime militar, mesmo que os dois sejam marido e mulher. Vejam que este caso aqui, os senhores, na qualidade de corregedores, deverão enfrentar diuturnamente nas suas corregedorias daqui para frente, casos muito semelhantes a esse aqui. Embora, como eu disse, se fale aqui de homicídio, nós podemos transmudá-lo para delitos de Maria da Penha. Este aqui foi diferente. Houve neste caso aqui, houve uma falsificação de um documento militar, mas para utilizá-lo com um fim de conseguir uma ascensão na carreira militar. E aí, então, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, considerou, então, como crime militar. E eu acho que esse aqui é o último. Não, é o penúltimo. Aconteceu com agentes lá do Rio Grande do Sul, policiais militares denunciados por extorsão. Vejam esta decisão aqui, senhores, é a típica decisão que os senhores vão enfrentar no dia a dia das corregedorias. Já foi decidido pelo Supremo. Hipótese em que os fatos imputados aos denunciados não se enquadram aqui, os policiais militares foram denunciados por extorsão mediante sequestro, com resultado morte e ocultação de cadáver.
alegação de incompetência da Justiça Comum. O advogado desses militares aqui entendeu que o crime era militar e pediu a declinação da competência. Vejam o que disse o Supremo Tribunal Federal. Que, na hipótese, os fatos imputados aos denunciados não se enquadram em nenhuma das situações previstas no Código Penal Militar. Ou seja, muito provavelmente eles não estavam atuando em razão da função. Para caracterizar o crime, por conseguinte, fixa a competência da Justiça Castrense. A conduta criminosa não possui qualquer conotação militar. Muito provavelmente, esses militares aqui ou não estavam de serviço, ou estavam de férias, ou estavam em qualquer outra atividade que não fosse atividade afeta a de militar estadual. Porque, via de regra, né, em regra, os militares que fossem cometer um delito desse aqui estariam, na pior das hipóteses, em serviço diuturno, mesmo que não estivessem em atuação fora da atividade fim. Mas o ministro Lewandowski considerou que não era crime militar. E, por último, crime de desacato aqui também, né? Esse aqui é o penúltimo. O crime de desacato de um militar um militar aqui das Forças Armadas, tá? Crime de desacato contra militar das Forças Armadas. Persecução penal militar estadual na Justiça Militar. Via de regra, não sei se é o caso aqui dos senhores, mas nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul em que um militar conluiado com um militar federal, militar estadual, com um militar federal, eles adentraram numa unidade militar de Santa Maria e furtaram um fuzil FAL 762. E esse inquérito foi produzido pela Justiça Militar da União, pela Polícia Judiciária Militar da União, e ambos, o militar federal, que era um soldado, e o militar estadual, foram julgados pela Justiça Federal, Militar Federal. Eu conversei com o procurador da Justiça Militar Federal e questionei a ele o porquê que aquele militar estadual havia sido denunciado pelo Ministério Público Militar da União para julgamento junto à Justiça Militar Federal. Porque ele era militar do Estado. E, em sendo militar do Estado, o artigo 125 da Constituição fala que ele tem que ser julgado pela Justiça Militar Estadual quando cometer crime militar. E aquele era um crime militar. Não, mas nós estamos entendendo que ele nessa situação aqui, que houve contra a organização militar, contra coisas que são de valor da atividade das Forças Armadas, e ele está sendo julgado como civil fosse, mas ele não é civil. Ele era militar e ele estava, quando cometeu o crime, em atividade de serviço. Ele estava na atividade diuturna. Ele saiu de uma situação de patrulhamento e foi lá efetivar esse delito. Ele não estava de férias, ele não estava no seu horário de folga, né? Ele estava em atividade, ele cometeu um crime militar. E, em sendo este crime militar, ele deveria ser julgado na Justiça Militar do Estado. E aí, o que disse aqui a ministra Carmen Lúcia? Num caso semelhante, exatamente, não é este o caso que eu cito, mas é um caso muito semelhante, dizendo o seguinte, que a jurisprudência do Supremo é no sentido da competência para julgar, processar e julgar policial militar acusado de cometer crime militar contra membro das Forças Armadas, é da Justiça Militar. Aqui o STM puxou a competência para si e houve um habeas corpus aqui, e esta competência, então, foi declinada para a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. E, por último, um sargento da Marinha que praticou um atentado violento ao pudor fora das instalações da Marinha, num momento em que ele não estava numa associação civil, né, de direito privado, lugar não sujeito à administração militar, em aulas de karatê para garotos, atividade estranha à função militar. E o ministro Gilmar Mendes, então, entendeu, ressalvando que a persecução crimes poderia ser feita pelo órgão da Justiça Comum, entendeu que não há crime militar aqui, isso é um julgamento recente, agora de 2012, e também declinou essa competência. Os novos crimes militares da Lei 13.491, vejam, senhores, que todas essas decisões
que eu trouxe, elas são anteriores à Lei 13.491, mas todas elas, nós fizemos uma análise de várias, todas elas têm o móvel do especial fim de agir. E isto é que vai ter de nortear os senhores no momento do enquadramento nos inquéritos. Esse especial fim de agir, mesmo com a Lei 13.491. Não basta apenas estar no inciso. Nós teremos de verificar se houve um especial fim de agir daquele militar para enquadrar esse delito como crime militar. Os novos crimes militares, então, que estão lá no Código Penal, que os senhores, entre vários, né, eu botei aqui, etc., entre alguns, os senhores poderão utilizar feminicídio, né, o próprio infanticídio, o próprio aborto, né, aborto provocado por terceiro, assédio. Né. O assédio era um caso muito interessante. Nós tínhamos a situação em que, se o policial militar, um militar estadual, dentro de um aquartelamento, ele estuprasse uma também policial militar, apenas em hipótese, né, isso seria um crime militar. Ou se ele praticasse um atentado violento ao pudor contra ela, isso também seria um crime militar. Agora, se ele simplesmente assediasse, isso não era crime militar, era um crime da alçada do delegado de polícia, e aí os senhores teriam que abrir o portão do quartel lá, para o delegado de polícia entrar lá e investigar esse delito. Quer dizer, hoje isso não é mais necessário. Hoje os senhores mesmos podem investigar esse fato aqui. Acontece, não sei se é o caso aqui de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul isso é o que acontece muito. Promoção ou facilitação de fuga de presos de estabelecimento penal comum. Por quê? Porque lá os presídios são controlados pela Brigada Militar. A Brigada Militar está nos presídios, faz a segurança dos presídios. Então, todos esses delitos, e aconteceram alguns, de facilitação de fuga, eram julgados pela Justiça Comum. Hoje os senhores poderão buscar esse delito lá no Código Penal. Favorecimento à prostituição, exploração sexual de crianças e adolescentes vulneráveis, tráfico interno de pessoas, também está descrito lá no Código Penal, associação criminosa, antiga quadrilha ou bando, inserção de dados falsos em sistema de informações, são delitos que estão previstos no Código Penal, como comunicação falsa de crime, injúria racial, etc. E nas leis extravagantes, nós temos lá crime organizado, crime de trânsito, tortura. Crime de trânsito nós vamos ver em seguida aqui, questão relativa... eu não sei como é que os senhores tratavam aqui, mas os delitos de trânsito, quando praticados em viaturas da corporação, há um dissenso na jurisprudência se este seria um crime militar ou não. O STJ entende que sim, mas há tribunais que entendem que não, que isso seria da alçada do crime de trânsito, da lei de trânsito comum. Essa situação agora ela está prejudicada. Nós entendíamos lá no Rio Grande do Sul que eram delitos passíveis de serem enquadrados no Código Penal Militar. Tortura, crimes hediondos, lei de armas, tráfico de entorpecentes, lei de licitações, ECA, abuso de autoridade, lei Maria da Penha, crimes ambientais, corrupção de menores, crimes contra idosos, lavagem de dinheiros, entre outros. Situações específicas aqui com relação à nova lei. Delação premiada. Está lá na Lei de Proteção de Réus Colaboradores, Lei 9.807. Eu tenho absoluta convicção de que os senhores poderão utilizar esse instrumento aqui. Lavagem de dinheiro, nós também temos a possibilidade de delação premiada na Lei 9.613. Também tenho convicção de que os senhores poderão utilizar o instrumento da delação premiada para desbaratar determinadas organizações criminosas que sejam os militares estaduais estejam integrando. Lei de crimes hediondos, na própria lei de organizações criminosas, crimes contra a ordem tributária, extorsão mediante sequestro, lá do Código Penal, todas essas situações aqui, na própria lei de drogas, né, os senhores têm a figura da delação premiada. Então, a pergunta que me fizeram era se era possível utilizar a delação premiada agora nos inquéritos policiais militares. Eu não tenho dúvida alguma que sim. Nós temos agora também, senhores, uma progressão de regime diferenciada. A própria Lei 8.072, né, ela fala de progressão de regime diferenciada. Medidas investigativas específicas, os senhores poderão lançar mão, com certeza, de ação controlada, da própria infiltração de agentes, né, para o fim
de investigarem os seus inquéritos policiais militares. Uma questão que foi debatida com os juízes no Rio Grande do Sul foi a questão de nós fazermos recortes na legislação. Pegarmos aquilo que interessa da legislação e aquilo que não interessa deixar de lado. Nós lá afirmamos um entendimento contrário a essa situação. Eu não sei como é se o Judiciário e o Ministério Público já se manifestaram sobre isso aqui. Mas lá nós estamos evitando a chamada lex tercia, né, de se criar aquele figura mitológica do Minotauro, né, pegar a cabeça de um e o corpo de outro. Então, nós optamos lá o seguinte, ou pega tudo ou não pega nada. E nesse pega tudo, nós estamos tendo algumas situações interessantes, né? Os ritos e institutos devem ser importados. E não havendo, aplica-se o CPM. Por quê? Se a norma que nós estamos buscando o tipo para enquadrá-lo como crime militar, ela tem um rito específico, como, por acaso, a lei de drogas, nós vamos estabelecer o rito da lei de drogas. Com defesa preliminar, com possibilidade de defesa preliminar, com possibilidade... se bem que lá no tribunal a gente já adotava a questão do interrogatório ao final, né, que a lei de drogas traz e que o Código de Processo Penal Militar vedava. Eu me lembro que lá no tribunal eu era voto divergente, eu era o único que votava nesse sentido de poder utilizar o interrogatório ao final e votava sempre vencido, até que o Supremo decidiu essa questão e disse ser possível a utilização do artigo 400 do Código de Processo Penal Comum na Justiça Militar. O que nós decidimos lá é que, se não houver um rito específico, nós vamos aplicar o Código de Processo, o CPM, né, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, face à especialidade da Justiça Militar. A competência nós já vimos aqui, eu já falei para os senhores, dos conselhos permanentes, né? Uma questão que é interessante. Minas Gerais, eu acho que aqui também, pelo que me foi dito, os senhores aplicam a Lei 9.099 à Justiça Militar. Lá no Rio Grande do Sul, nós não aplicamos. Então, todos os delitos, aqueles que seriam ligados à Lei 9.099 e que trazem as figuras despenalizadoras, nós não aplicamos. Os senhores vão ver, tem um colega que escreveu sobre isso, se não me engano, é o Dr. Marrei. Ele escreveu o seguinte, que, mais ou menos, né, ele disse o seguinte, que como a justiça militar é uma justiça que ela é baseada naquele binômio hierarquia e disciplina, que as regras do Código Penal Militar são sempre mais gravosas do que as regras do Código Penal Comum, e ele entende, então, que estas medidas despenalizadoras, nenhuma delas se aplica à Justiça Militar, mesmo depois da Lei 13.491. Bom, esta é uma posição que eu respeitosamente divirjo. Tá? No que tange a Lei 9.099, eu até conversava com a doutora agora aqui, antes da... Eu acho que os advogados têm que provocar o tribunal sobre isso. Tá? Se nós vamos utilizar ou não. Nós, no Rio Grande do Sul, não fomos provocados. Simplesmente os advogados, os juízes do primeiro grau, entendem em não aplicar a Lei 9.099, os promotores da Justiça Militar, que também são promotores do Estado lá, entendem em não aplicar a Lei 9.099, e os advogados não recorrem. Então, se não recorre, aquela manifestação, aquele exame daquela matéria, não chega ao tribunal. Então, o tribunal não tem a oportunidade de se manifestar. Me disse o doutor Fernando Galvão, presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, eu perguntei para ele, ele fez uma fala para nós lá no Rio Grande do Sul, e eu disse assim para ele, mas Galvão, me diz uma coisa aqui, qual é o fundamento que vocês utilizam para dizer que a Lei 9.099, porque eu não sei qual é o pensamento dos juristas aqui, mas eu penso da seguinte forma, eu acho que numa democracia nós temos como é que eu estou no horário aí, presidente? 1h30, né? Tá, então ainda tem meia hora, um pouquinho menos. Numa democracia, nós temos um parlamento que faz leis, nós temos um judiciário que aplica leis e nós temos um executivo que cumpre leis, que executa leis. Então, esse negócio, e aqui me perdoem aqueles que pensam o contrário,
Juiz não faz lei. Me perdoem aqueles que entendem pelo ativismo judicial, né? Na minha opinião, o juiz não faz lei, o juiz interpreta a lei e aplica a lei. Evidente que nós temos limites semânticos na interpretação das leis. Mas o que nós não podemos é, no afã de interpretar uma lei, criar uma terceira. Eu discutia com um colega lá no Rio Grande do Sul e dizia para ele o seguinte: olha, nós dois aqui, nós temos uma roda de 3 pessoas, nós estamos vendo um barco ancorado ali. Eu enxergo o barco a partir da proa. O senhor enxerga o barco a partir da polpa. Aqui o advogado enxerga o barco a partir de um sobrevoo, ele está enxergando o barco por cima. Nossos aviadores aí. Alguém que está mergulhando vai enxergar esse barco por baixo. Mas uma coisa nós temos que concordar: aquilo ali não é um avião. Aquilo não é um avião. Não tem turbina, não tem asa, não voa. Nós podemos divergir de acordo com o ponto de vista, mas uma coisa nós temos que ter certeza: todos nós estamos enxergando um barco. E o que nós temos visto no Brasil afora, me perdoem aqueles que pensam diferente, nós temos visto, por exemplo, juízes do STJ dando pensão de alimentos, né, dividindo a pensão do INSS com o sujeito que tinha uma mulher e tinha uma amante. Saiu uma decisão agora recente, há 2 semanas atrás. Dividindo a pensão. Eu pergunto para o senhor, onde que está escrito isso na lei? Que a amante tem direito à pensão. Aí o senhor diz, então o senhor é contra a amante? Não, não sou. Aliás, não tenho nenhum problema quanto a isso. O que eu acho é que nós temos que cumprir a lei. Eu sou a favor de que a pensão seja dividida entre 2 mulheres, uma que viveu 25 anos e a outra que viveu 20, na qualidade de amante. Olha, até na questão de fundo, eu posso até concordar que a pensão poderia ser dividida, mas eu preciso que tenha uma lei que diga isso, senão não dá para fazer. E é o que os juízes, infelizmente, têm feito, têm aplicado. Aí foi o que eu disse para o doutor Fernando Galvão. Eu disse, olha, vocês não aplicam a Lei 9.099, na Justiça Federal da União eles não aplicam, na Justiça Militar da União. Eu sei que aqui aplicam em Minas Gerais. Eu disse, eu gostaria de ver o fundamento. O fundamento jurídico que foi lançado para dizer, porque numa democracia, nós só temos uma forma de não cumprir a lei, é dizer que ela é inconstitucional. Porque senão nós estamos legislando. Juiz não legisla. Então, se eu não disser que aquela norma é inconstitucional e não fundamentá-la de inconstitucionalidade, eu só tenho uma saída, cumpri-la. Não há outra norma, não há uma outra forma de agir. Senão eu estou fabricando leis, assim como o STJ fabrica leis. Quase todo dia aí tem uma lei nova. Ah, mas um senso de justiça. Bom, mas aí então eu vou estar substituindo o meu senso de justiça pelo do parlamento. Não lhes parece? Bom, eu tenho uma moral, eu tenho um costume, eu tenho um senso de justiça, mas eu não faço leis. Eu aplico leis. Eu posso até utilizar esse senso para aplicar a lei, sem me desbordar dos limites semânticos dessa lei, embora eles às vezes sejam elásticos. Eu pedi, então, qual o fundamento constitucional que afronta, em que a Lei 9.099, quando ela diz que não se aplica à Justiça Militar, a Lei 9.099, qual o fundamento constitucional para dizer que se aplica? E ela foi gestada para dizer que não se aplica com base na hierarquia da disciplina. Porque tem situações, por exemplo, isso já foi julgado pelo STM, que um furto de R$10 dentro de uma unidade militar tem uma conotação. Um furto de R$10 ali no bar da esquina, no supermercado, tem outra. Ir lá no supermercado e furtar um chocolate e ser pego na saída pelo agente de segurança é uma situação. Agora, o sujeito furtar dentro de uma unidade militar, ele sendo militar, tem uma conotação completamente diferente. Dele se exige muito mais do que aquele cidadão
que vai no supermercado ali e furta um chocolate, por exemplo. Né? Por isso é que o legislador, em pensando nesta diferença que existe entre a situação de militar para o não militar, ele disse, olha, aqui eu não aplico. Nesse ponto eu concordo com o doutor Marreia, eu acho que não dá para aplicar mesmo. Mas os senhores vão ter de pensar, aqui eu sei que os senhores aplicam. Né? Eu sei que aqui, me disseram que aqui aplica a Lei 9.099. Para aqueles que aplicam a Lei 9.099, e eu confesso assim, eu não conheço os fundamentos daqueles que aplicam a Lei 9.099, os fundamentos para afastar a lei. Porque se nós não temos fundamentos de ordem constitucional para afastar a lei, nós temos que aplicar a lei. Ou eu posso escolher de aplicar a lei ou não. O juiz pode escolher, o juiz faz escolhas? Claro que não. A lei está posta, está editada, o que ele vai poder fazer, é o que eu vou dizer para os senhores aqui agora, com relação ao crime de tráfico de entorpecente, é se aquela lei é posterior ou anterior e eu não aplico ela. Questão de lei penal no tempo. Lex posteriori, derogat priori, né, para aqueles que são do ramo, que todos os oficiais são. Mas eu tenho que aplicar. Eu não sei os fundamentos, mas para aqueles que aplicam a Lei 9.099, eu digo para os senhores, bom, com a nova regra da Lei 13.491, os crimes de lesão corporal leve passam a ser condicionados à representação. Simples assim, vão ter que colher a representação. Ah, mas será que o paisano vai querer representar contra o militar? Por que não? Ah, mas ele não se sentiria constrangido, mas e por que ele representa contra o policial civil? Se ele representa contra o policial civil, por que ele não vai representar contra o militar? Não, acho que esse não é o fundamento. Mas vamos adiante. Os senhores terão de aprimorar as técnicas investigativas e o efetivo da PM. Isso eu falei, coloquei aqui, eu não sei se eu tinha falado isso lá no Nordeste, mas eu conversei com o corregedor-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, e disse a ele, coronel, os senhores vão ter que aprimorar as técnicas investigativas. Aquele inquérito que vem só com a testemunha, esse não vai dar mais. Os senhores terão de aprimorar as técnicas investigativas. Só ouvir o sujeito fechar o inquérito e mandar vai ser complicado. Porque os crimes agora são de maior envergadura. São delitos de organizações criminosas, são delitos outros que nós teremos de ter técnicas investigativas. O que eu recomendo, disse para ele, sempre instaurar o IPM, porque, na minha opinião, cabe à Justiça Militar definir se o crime é militar ou não, porque a Justiça Especializada somos nós. Nós somos a Justiça Especializada. Eu, quando eu vim para o Judiciário, doutor, eu fui promotor, muita honra, vim só para o Judiciário, porque a nossa carreira trancou lá no Rio Grande do Sul. Né? Eu era o 175 na entrância final, eu sairia procurador daqui a 3 encarnações, segundo eu já havia computado ali. Isso, eu sairia procurador daqui a umas 3 encarnações. Então, eu resolvi tentar ir para o Judiciário para progredir na carreira, que é a ideia de todos aqueles que entram numa carreira que há progressão, né, de promoções, enfim. E eu pensava diferente. Eu achava que quem tinha que definir se o delito contra a vida era crime militar ou não era o júri. Porque o júri era o especial. Só que era o especial com relação à justiça comum. Quando eu era promotor de uma vara criminal, claro que o júri era especial em relação a mim. Só que agora eu estou na justiça especializada. E em estando na justiça especializada, cabe a essa justiça especializada definir se aquilo é crime militar ou não. Por quê? Porque os senhores aprendem, por exemplo, os senhores militares, aprendem, por exemplo, nas suas técnicas de disparo de arma de fogo, que se o indivíduo que se contrapõe aos senhores estiver dando tiro, os senhores aprendem, isso é técnica. Eu aprendi isso também com os senhores. Aprendem quem deve atirar na caixa, né, atirar no peito, 2, 3 tiros, possivelmente, 2, 3 tiros, com uma .40,
que é um impacto, o sujeito parar. Os senhores aprendem isso. É a técnica que os senhores utilizam. Todo policial atira no peito para fazer a parada do indivíduo. Bom, o promotor do júri, e eu fui promotor do júri, e me corrija o nosso colega aqui do Ministério Público, o promotor do júri, quando alguém atira no peito, ele diz, isso aí tem dolo de matar. Esse é o mais certo. Atirava no peito, tem dolo de matar. Isso aqui é homicídio, tem dolo de matar. Se tivesse dado um tiro no pé ou no joelho, não, ele teve dolo de lesionar, não queria matar. O promotor do júri raciocina assim. Atirou no peito, tem dolo de matar. Só que na justiça militar, o policial não atira no peito porque ele tem dolo de matar. Ele atira no peito porque ele foi treinado para fazer isso. Então, quem tem que dizer se este delito é homicídio ou não é o promotor do júri, não é a justiça comum ou o júri. Quem tem que dizer isso é a justiça militar, que vai dizer, olha, embora ele atirou contra o peito, mas ele atirou com uma excludente, por exemplo, de legítima defesa, ou estrito cumprimento de um dever legal. E aí esta excludente vai impedir que o inquérito vá para a justiça comum, para o júri da justiça comum. Eu tenho mais 15 minutos, se tem alguma coisa para ver com os senhores aqui. Flagrante por assentada. O que nós estamos decidindo lá no Rio Grande do Sul? Todos os flagrantes da Justiça Militar, está lá no Código de Processo Penal Militar, são por assentada, né? Todo mundo depõe e a gente assina ao final. O que eu estou fazendo no Rio Grande do Sul? Nós estamos, a semelhança do Código de Processo Penal Comum, fazendo o flagrante por termo. Estou editando um provimento, porque por termo o militar assinou, ele vai embora, senão ele vai ficar trancado lá, e os senhores sabem, ficar trancado em delegacia, o senhor sabe melhor do que eu como é que isso funciona. Fiança e prescrição aqui. Com a nova lei, nós temos fiança na Justiça Militar? No Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar? Não tem. Nós temos nas novas leis, agora nas leis importadas, né? Nas leis extravagantes. Aí eu pergunto, nós podemos utilizar? Bom, dentro daquela ótica de não haver lex tercia, e a lei diz assim, são crimes militares em tempo de paz, aqueles previstos na legislação penal. Ora, então você importa tudo. Se lá no crime está dito que ele pode ter fiança, o doutor Marrei escreve ao contrário. Ele acha que a fiança não se coaduna com o princípio da hierarquia e da disciplina. Eu penso ao contrário. Por que eu penso ao contrário? Porque a lei não me disse que eu posso escolher o que aplicar. A lei diz que a norma diz que eu tenho que aplicar a lei extravagante. Eu não posso fazer escolhas. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve, eu não vou aplicar. Então, eu tenho que aplicar a fiança, sim. Júri, nós já falamos, Maria da Penha também. Prescrição aqui. Tomem nota de uma coisa. Os delitos do Código Penal Comum, está lá no artigo 12, se não me engano, do Código Penal Comum. Diz assim, quando a lei não definir a questão da prescrição, ela será definida por esse código. Então, se a lei especial não define prescrição, ela é definida pelo código. O código foi modificado, nós não temos mais prescrição retroativa e não temos mais, o prazo que era de 2 anos, o prazo mínimo, foi para 3. Só que no Código Penal Militar isso não alterou, continua 2 anos. Então, nós temos que ver, quando fizermos a declinação da competência, o abuso de autoridade, por exemplo, né? O abuso de autoridade, a prescrição dele era delito comum, agora passa a ser delito militar, era 3 anos. E agora? Não tem na lei do abuso de autoridade nada que fale sobre prescrição. Então se aplica o artigo 12, se aplicava o artigo 12 do Código Penal Comum. 2 anos, 3 anos, perdão. Agora é 2. Isso beneficia o militar? Beneficia. Lembrem os senhores que a Constituição diz, e o Código Penal também, e o nosso Código Penal Militar também, que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E isto é benefício? Então retroage. Aqui, com relação a um caso específico de tráfico de entorpecentes, diz o artigo 90 do nosso Código, assim, quanto tempo ainda tem? Uns 10 agora, né? Tá. O nosso caso específico do nosso Código, receber, preparar, produzir, vender, fornecer, etc, etc, etc. Ainda que para uso próprio. Ora, no 290 nós enquadramos aqui o traficante e o usuário. É verdade? Qual é a pena?
reclusão até 5 anos, de 1 a 5. Tanto para o usuário quanto para o traficante. É o mesmo tipo. Eu pergunto para os senhores. Aí fala aqui, né, o tráfico, nós utilizávamos o artigo 290 também quando o militar estivesse em serviço, fora do aquartelamento, foi isso que eu quis colocar aqui. A nova lei agora, o artigo 28, não se aplica? Lá na lei 11.343, ela tem disciplina diferente para usuário e para traficante. Eu pergunto para os senhores, ontem mesmo conversava com um colega em Porto Alegre, antes de vir para cá, ele disse, não. Tráfico, nós primeiro aplicamos o 290. Eu disse, negativo. A lei 13.043, com base na lei 13.491, não é crime militar se o militar estiver em serviço? Estiver na forma do artigo 9º, nos incisos do artigo 9º, e praticar um delito de tráfico, qual lei nós vamos aplicar? O artigo 290 ou a nova lei? Se estiver descrito da mesma forma, tanto na lei penal militar quanto na lei penal comum, eu aplico a lei penal militar. Isso eu não tenho dúvida. Agora, se houver discrepância, eu tenho que aplicar a regra da lex posteriori derogati priori. Então, me parece, eu posso estar equivocado, amanhã eu sei que haverá outro palestrante aqui que vai falar diferente, principalmente do artigo 290, vai dizer que o artigo 90 se aplica, e eu digo para os senhores, mas o artigo 28 não é mais benéfico para o usuário do que eu aplicar o 290 do Código Penal? O artigo 33 é o de tráfico, ainda botei aqui, ó. Se aplica quando não for aplicável o 290, aqui é a correção, aquela maluca, né, que o computador faz sozinho, é o CPM, ainda botei o ponto de interrogação. Se aplica? No meu modesto entendimento, se aplica o artigo 33, até porque a pena do artigo 33 é muito maior do que o artigo 290, ela é de 3 a 15. O tráfico cometido antigamente, né, antes da lei 13.491, o tráfico cometido pelo paisano era agravado muito pior do que o cometido pelo militar, nas mesmas condições. Era de 1 a 5, agora é 3 a 15. E aí como é que eu vou fazer? Eu aplico só a cabeça do artigo 290 e a regra do apenamento eu aplico de outro? Não, não dá para fazer isso. Ou eu tenho que aplicar toda a regra ou não aplico nenhuma. No meu entender, aplica toda a lei de tráfico. Ó, objeto destinado à fabricação, 3 a 10. O sujeito comercializar objetos fabricados. Associação para o tráfico. Policial militar que se associa, 3 a 10. Já é maior que a pena do tráfico. Quer dizer, para a lei penal comum que nós estamos trazendo de emprestado, a associação para o tráfico é mais benéfica do que o próprio tráfico. Correto? É, porque o tráfico a pena é de 5 a 15 e aqui é de 3 a 10. Então, é um tipo menos gravoso que o tráfico. Só que continua sendo mais gravoso que o nosso 290. Informante, né? O sujeito que apenas passava informações para grupos de traficantes, lá apenas de 2 a 6. Ainda assim é maior que o nosso traficante. Quer dizer, o informante, que é tratado de forma bem diminuta na legislação penal comum, com relação ao traficante do artigo 33, a pena dele ainda é maior que a nossa do tráfico, porque a nossa lei não foi atualizada. Então, me parece, aqui condução de aeronaves, né, nessas situações, colaboração premiada, eu continuo achando que não se aplica aqui, né, o GECRIM, investigação, laudo de constatação de substância, os senhores poderão formalizar os seus inquéritos apenas com o laudo, prazo dilatado para o IPM, né, que agora passa a ser de 30 dias com réu preso e 90 se solto, infiltração de agentes, defesa prévia, afastamento cautelar, medidas assecuratórias de bens. Me parece que todos esses delitos se aplicam. Por quê? Porque agora nós temos um novo delito de tráfico. Lembram que a lei 11.343 ela é posterior ao artigo 290. Ora, o que acontece quando nós temos uma regra posterior? Ela se aplica naquilo que for incompatível. Então, se nós tínhamos uma disciplina do artigo 90, que é anterior à nova regra da lei 11.343,
e ela é um delito extravagante, ela se aplica. Mas os senhores verão pessoas aqui dizendo que nós continuamos aplicando o 290, não me parece. Aumentou e ficou mais grave para os policiais ou para os militares estaduais que praticarem o delito de tráfico de entorpecente. Então, para finalizar, eu queria dizer para os senhores que o ministro Sepúlveda pertence, sempre disse, né, que a Justiça Militar da União, ela tem sua consideração, porque as Forças Armadas são instituições permanentes, e quanto à Justiça Militar Estadual, deve-se discutir o caráter civil ou militar da Polícia Ostensiva. Se militar, deve existir a Polícia Militar dos Estados. Só para finalizar aqui, 1 minuto, eu queria dizer para os senhores o seguinte: o artigo 144 da Constituição Federal, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º, ele fala de quem investiga o quê. Lá diz o seguinte: a Polícia Civil investiga delitos criminais. Ora, se são delitos criminais, eu presumo que eles já aconteceram, correto? Bom, mas eu não estou dizendo aqui que a Polícia Civil não pode fazer investigações prévias. Acho que pode e deve. É uma polícia investigativa. Mas os senhores os senhores são responsáveis pelo quê? Pela polícia ostensiva, pela polícia de antecipação, pela polícia que tem o dever de se antecipar ao crime. Como isso era há 30, 40 anos atrás? Tinha um batedor de carteira aqui na praça. Era fácil. Não tinha instrumentos eletrônicos de investigação, né? Não tinha telefone celular, não tinha nem telefone fixo. Né? Como é que se fazia isso? Botava um policial ali de plantão, o batedor de carteira não batia a carteira. Estava prevenido o crime. A função dos senhores é prevenir a ocorrência do crime, é se antecipar à ocorrência do crime. Agora nós estamos num outro momento, mas a função dos senhores é a mesma, se antecipar ao crime. E há alguns que dizem que os senhores não podem fazer investigação. Não estou falando de crimes militares, esses os senhores podem. Estou falando de crimes comuns. Na minha modesta visão, os senhores podem fazer, sim, investigação de crimes comuns, desde que seja para se antecipar a atuação dos bandidos, dos marginais. Não podem investigar crimes que já ocorreram. Delito está ocorrido, assaltou o banco, bom, aí vamos chamar a perícia, vamos ver, vamos investigar, isso é trabalho da Polícia Civil. Agora, para evitar que aquele sujeito invada o banco e assalte, os senhores podem sim, e podem fazer interceptações telefônicas para isso? No meu entender, sim. No meu entender, sim. Antecipando-se a função, porque é da função dos senhores a polícia ostensiva, polícia de antecipação ao crime, de chegar na frente do criminoso. Não tem nada a ver com polícia investigativa. Tem a ver, vai utilizar elementos de investigação? Sim, mas vai utilizar na condição de polícia preventiva, de prevenir que o crime aconteça. Embora eu sei que tem muita gente boa que diz que isso não é possível, mas eu confesso para os senhores, acho isso possivelmente defensável do ponto de vista constitucional. E não tenho dúvida em afirmar para os senhores, fato cometido, delito contra a vida, cometido por policial, nas condições do artigo 9º, é crime militar. Quem tem que investigar? Os senhores. Independentemente de qualquer outro tipo de... Né, a Constituição diz no parágrafo 5º do artigo 144, 5º ou 4º, que cabem às polícias civis investigar os delitos, salvo os crimes militares. Então, esses crimes militares não são da atribuição da Polícia Civil. Então, para finalizar, eu queria dizer para os senhores que eu não tenho, evidentemente, esse é um tema, eu dizia isso para o comandante dos bombeiros, né, no início, nós não temos aqui a intenção de ser donos da verdade, de achar que nós estamos a cavalo com a verdade. Não é isso. Lá no Rio Grande do Sul se usa esse termo, né? Estar a cavalo com a verdade. Não é o meu caso. Tá? Eu gosto muito Opa, agora eu não sei mais botar ali no... aqui. Bom, agora eu não sei mais botar ali. Mas acho que é só apertar no... Aqui, né? Aí, aqui. Agora, enter. Aí. Apertei demais aqui no botãozinho e eu queria só ler
essa passagem aqui desse poeta português, que ele diz o seguinte: nós devemos estar atentos às ideias que vêm dos outros, nunca julgar aquilo que se acredita é efetivamente a verdade. Não é meu caso. Fujo da verdade como tudo, porque acho que quem tem a verdade num bolso tem sempre uma inquisição do outro lado, pronta para atacar alguém. Então eu livro-me de toda espécie de poder, isso sobretudo. Agostinho Silva, filósofo e poeta português. Eu não tenho a pretensão da verdade, nós estamos no início de uma nova era de crimes militares, né, de crimes que hoje são delitos considerados comuns, que passarão para a órbita da justiça militar, e isso ainda vai demandar uma certa acomodação das melancias no meio dessa carruagem. Por isso, os senhores certamente verão outras posições aqui divergentes, mas eu continuo acreditando, sinceramente, que os senhores têm muita responsabilidade, muita. Aumentou em muito a gama de atribuições da Polícia Judiciária Militar. Os delitos são, eu citei apenas aqui o delito de drogas, tem muitos outros que suscitam debates que levariam 2, 3 horas aqui sobre só um delito. Eu acho que nós temos que melhorar os nossos canais de interface, né? Me coloco à disposição aqui, esse sempre é um tema que muito me é caro, e fico à disposição dos senhores, se quiserem aqui, eu vou deixar meu e-mail depois com a capitã aqui, tiverem qualquer dúvida, as corregedorias, enfim, né? Vamos conversar, nós não temos a verdade no bolso aqui, nós temos que tentar fazer aí dessa nova atribuição que nos foi dada, dessa nova competência, usá-la da melhor forma possível, porque usando-a da melhor forma possível, nós vamos estar efetivamente engrandecendo as polícias militares, né, os militares dos estados, e eu acho que este é o grande divisor de águas. Foi nos dada uma responsabilidade muito grande, e nós temos que ser do tamanho dessa responsabilidade, para que nós possamos, amanhã ou depois, ali na frente, chegar no ciclo completo de polícia, que eu acho que é o grande interesse, o nosso grande norte aí. Muito obrigado a todos. Então, passamos às perguntas. A primeira: onde se dá a classificação do fato como crime doloso, culposo ou enquadrado em excludente de criminalidade? Se é em juízo, coronel faltou uma palavra aqui. Como falar em homicídio doloso antes de o IPM chegar ao judiciário? Como instaurar um inquérito policial se ainda não se sabe e o delegado não pode afirmar que é um crime doloso antes do julgamento no judiciário? Deixa eu passar para o senhor esse aqui. Nós não temos como saber se o crime é doloso sem investigá-lo, né? Isso parece bastante basilar. Eu só posso saber se o crime é doloso após a investigação. O que nós podemos, em tese, é saber, houve um policial militar em serviço, né, um militar estadual, estava em serviço, disparou contra alguém, e esse alguém morreu, bom, em tese, nós temos o quê? Nós temos um enquadramento num fato descrito como criminoso, que é matar alguém. O sujeito matou alguém. A regra é a aplicação do artigo 121, né, ou o artigo correspondente do Código Penal Militar. Esta é a regra. Alguém matou alguém. Então, em princípio, eu tenho um homicídio aqui. O que nós podemos ter durante a investigação é se chegar a uma conclusão de que aquele sujeito matou outrem sobre o abrigo de uma excludente de ilicitude. Em princípio, ele agiu com ilicitude. Tá? Lembrando que ilicitude fato típico, é aquele fato que está descrito na norma, né? Ilicitude é a contrariedade ao direito, e depois nós temos a subsunção, né, do fato, do elemento descritivo na norma, ao fato que aconteceu no âmbito do mundo fático. Né? Em princípio, há um homicídio. Houve alguém que disparou e alguém que tombou morto.
Em princípio, eu tenho homicídio, mas eu só vou saber se efetivamente há o crime de homicídio depois de produzir o inquérito, seja ele na órbita civil, seja ele na órbita militar. Mas, se este indivíduo que pratica o disparo, ele está de serviço, ele é militar estadual, está de serviço, estava cumprindo enfim, um policiamento, e entrou em confronto com um bandido, com um indivíduo qualquer, e disparou naquele indivíduo, em princípio, prima facie, eu tenho aqui o quê? Bom, você é militar, disparou no exercício da função, matou o indivíduo, prima facie eu tenho o quê? Um crime militar. Lembrando aquilo que eu disse para os senhores, o delito não deixou de ter natureza militar, ele continua sendo da natureza militar. Muito embora, com todo o respeito que eu tenho parentes que são da Polícia Civil, eu tenho amigos na Polícia Civil, e que eles defendem a ideia de que, como é do júri, que a atribuição seria da Polícia Civil. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é o júri que define a natureza de um crime. O que define a natureza do crime é a lei, não é o júri. Vejam os senhores, quando os senhores investigam um determinado fato, enquadram lá no final do inquérito policial militar, o presidente do inquérito faz lá o seu relatório, né, e diz, olha, houve crime militar aqui. Chega lá no promotor, o promotor denuncia, chega no tribunal, o tribunal entende que não, isso aqui não é crime militar, isso aqui é delito comum. Vai para a justiça comum. Aí eu pergunto para os senhores, quando for para a justiça comum, ele vai voltar lá para o delegado fazer a investigação, começar de novo? Não, ele vai partir dali. A partir dali, ele segue agora como delito comum, com a investigação produzida pela Polícia Militar. Quer dizer, o reverso também é verdadeiro. O fato de quem estar julgando o delito não reproduz a natureza jurídica desse delito. Então, me parece que, nesse caso, respondendo à pergunta que foi formulada, não dá para saber antes de investigar. Mas quem que tem que investigar? Bom, se o sujeito era dois sujeitos num bar, paisanos, discutiram ali num bar, um matou o outro. Eu pergunto, é a Polícia Militar que vai investigar esse delito? Por que não? Porque tudo me leva a crer que aquele sujeito que está ali, a paisano, não é militar. Bom, se não está de serviço, mas não é militar, é da PM2 ali, da P2? Não, também não é. Bom, então esse camarada, vamos ver a identidade dele aqui. Ele é o João das Couve lá. Tá, então, ele não é militar. Quem tem que investigar isso aqui, não é esse o raciocínio que nós fazemos? Os senhores fazem isso diuturnamente quando se deparam com homicídio. Quem tem que... vou avisar a polícia. Esse camarada aqui não é militar, aquele que morreu muito menos. Quem tem que investigar? A polícia. Agora, numa situação em que um militar está envolvido e ele efetuou o disparo, para mim, resta muito claro, quem tem que investigar é a Polícia Militar. Mas o crime lá na frente pode não ser militar? Pode. Pode, os senhores poderão investigar e chegar à conclusão que aquilo não é um delito militar, aquilo é um delito comum. Bom, aí encaminha para a Justiça Comum. Se for um delito militar, encaminha, no caso dos senhores aqui, para a vara militar, né, da Justiça Estadual, no nosso caso lá, para a auditoria militar. Encaminha para a auditoria. A auditoria, o juiz da auditoria vai abrir vista para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, vai dizer, no nosso caso lá em Porto Alegre, vai dizer o quê? Se aquele delito ali, aquele homicídio, aquele crime doloso contra a vida, o que faz o promotor da Justiça Militar? Como ele é justiça especializada, cabe a ele dizer se aquilo é um delito doloso contra a vida, e não ao juiz do júri, ao promotor do júri. Cabe àquele juiz da Justiça Militar analisar e dizer, olha, aqui, esse delito aqui é um delito contra a vida, doloso praticado por um militar. Então, eu estou promovendo no sentido de encaminhá-lo para o júri. Aí o juiz da auditoria encaminha para o júri. Do contrário, se ele entender que o agente militar agiu sob o abrigo de uma excludente de licitude, ele não vai fazer o encaminhamento, ele vai arquivar. Mas pode o juiz da Justiça Militar e o promotor arquivarem um delito que, em tese, seria julgado para o júri? Seria julgado pelo júri se crime contra o júri crime contra a pessoa fosse. Só que quando eu digo que ele agiu ao abrigo de uma excludente de licitude, por exemplo, ele agiu em legítima defesa, o que diz o Código? Não é crime. Não é assim que diz o Código? Não é crime quando o agente estava em legítima defesa, quando ele estava em estrito cumprimento de um dever legal. Não é crime. Então, se não tem crime, para que mandar para o júri?
A Constituição só diz que é para mandar para o júri quando for delito contra a vida, praticado contra a civil. Ora, se eu cheguei à conclusão que não é delito contra a vida, se ele agiu numa excludente de licitude, não tem crime. Então, por que eu vou mandar para o júri? Eu arquivo na Justiça Militar. É o que nós fazemos no Rio Grande do Sul. Próximo questionamento. A lei dos crimes hediondos aplica-se ao crime de estupro previsto no CPM, uma vez que na lei de crimes hediondos só há referência ao dispositivo do crime de estupro do Código Penal? Pois é. Antes não aplicava. Né? Antes não aplicava. Me parece que agora se aplica. Antes não. Antes, o único fato que eu poderia enquadrar como crime assemelhado ao hediondo era o tráfico. Por quê? Porque os delitos hediondos, eles são taxativos na lei. Né? A norma diz assim, são considerados crimes hediondos. E aí traz lá os tipos que são considerados hediondos. Né? Lá não estava o estupro militar, só estava o estupro contra civil, o estupro da lei comum. Militar não estava. Bom, o que se entendia antes era que, com base na Constituição, que fala, são considerados assemelhados a hediondos os crimes de tráfico. Bom, aí é uma regra da Constituição. Quando a Constituição fala em crimes hediondos, ela não fala em quais crimes que são. Ela diz que a lei vai definir. Mas o tráfico, ela diz assim, o tráfico é assemelhado ao hediondo. Ora, se ela fala que o tráfico é assemelhado ao hediondo e não diz que tráfico é o tráfico da Justiça Militar, é o tráfico da Justiça Comum. Então, nós poderíamos utilizar antes da lei, 13.491. Né? Antes da lei, nós poderíamos usar os rigores da lei dos crimes hediondos apenas para o tráfico. Por quê? Porque a Constituição falava que o tráfico é assemelhado ao hediondo. Ela não dizia que o tráfico era só o da lei comum, ela falava o tráfico. Como eu tinha tráfico na lei penal comum e na lei penal militar, eu poderia utilizar os rigores da lei dos crimes hediondos no tráfico. Por que não podia usar dos crimes hediondos? Porque a Constituição diz assim, a lei vai definir quais são os crimes hediondos, e a lei definiu e não definiu nenhum militar. Simples assim. Como a lei dos crimes hediondos não elencava nenhum crime militar, então não era hediondo. Só que agora a situação é diferente. Agora nós temos, pela abrangência da lei 13.491, ela abarca também os crimes hediondos. Então nós podemos enquadrar os delitos da Justiça Militar também como hediondos a partir da lei 13.491. Próximo questionamento. Qual o tratamento que deve ser dado aos advogados durante o inquérito policial militar? Né, as suas orientações. Essa questão talvez eu vá receber algumas pedradas sobre isso, né? Mas eu tenho uma posição muito clara com relação à função do advogado. Imaginem os senhores, por algum modo, em algum momento de suas vidas, sendo acusados de alguma coisa, de algum fato. Qualquer um que seja. Façam um exercício de ideia assim. E aí alguém diz assim para os senhores, algum oficial que esteja respondendo, ou até mesmo na vida civil dos senhores. Aí alguém diz assim, não, vou constituir um advogado, porque daqui um pouquinho eu estou preso e não sei nem porquê. Bate o oficial de justiça aqui na minha casa, me dá um famoso TEJ preso, né? Aí o sujeito é TEJ preso. Aí o sujeito, então TEJ. Né? O que eu faço enquanto cidadão? Eu contrato um advogado. O que eu espero quando eu contrato um advogado? Que aquele sujeito que eu contratei, que eu nomeei ele como meu procurador, ele tenha acesso a tudo. Que ele possa ter, que ele possa saber de tudo para poder fazer a minha defesa. Então, eu sei que eu enfrento algumas resistências nessa questão, mas eu penso assim, o advogado tem de ter a oportunidade de acompanhar todo e qualquer procedimento, seja ele aonde for. Claro que eu não estou falando aqui de medidas de interceptação telefônica. Os senhores não vão dar, por exemplo, contraditório para o advogado. Né?
Porque aí o advogado vai chegar, ah, poxa, olha aqui, estou investigando meu cliente. Tchê, desliga o teu telefone aí. Os caras estão te ouvindo. Não, não estou chegando a esse, não chego a tanto. Mas, uma vez ouvido, foi aquela medida de interceptação telefônica. Eu vou pegar essa, porque é sempre essa que é a que suscita dúvidas, né? Eu estou ouvindo alguém, um policial militar que supostamente estaria envolvido numa organização criminosa. E a minha interceptação telefônica terminou, e eu entendo que eu não devo renová-la, porque aquilo que foi colhido ali já me é suficiente, e eu vou colocar aquilo que me interessa num termo. Bom, a partir do momento que eu terminei a minha interceptação, aquela prova está produzida, eu tenho que dar vista para o advogado. Não dá para ficar levar o inquérito para casa, entendeu? Não, vou levar para casa, porque aí o advogado ele vai bater lá na corregedoria e não vai ter acesso. Porque eu estou com o inquérito aqui em casa, aqui ele não vem. Não. A democracia, ela nos impõe algumas mazelas. É sempre como eu digo assim, eu não sei, quem é dos senhores que joga xadrez aqui? Alguém já jogou xadrez aí? Ah, muitos, né? Ah. O xadrez é um jogo muito interessante. O peão, ele se move uma casa para frente e come só na diagonal. Não é assim? Na democracia, é como se fosse um jogo de xadrez em que eu sou o Estado e me movo as minhas peças conforme a regra. O bandido, por sua vez, ele joga xadrez, mas o peão dele come para frente, come para trás, passa para lá, passa para cá, anda que nem rainha, anda que nem bispo, anda que nem torre. Esta é o ônus de nós sermos Estados em uma democracia. Nós não podemos fazer aquilo que nos dá na telha. Nós temos que seguir uma cartilha. E essa cartilha diz o quê? Que os advogados, e inclusive tem súmula vinculante sobre isso, que os advogados têm acesso à investigação que já foi produzida. Evidente que se aquela investigação que ainda está sendo produzida, ela, de posse de conhecimento do advogado, ela for atrapalhar uma outra medida, bom, aí eu posso colocar em autos apartados aquela investigação e não dar vista para o advogado. Tá? Não naquele momento, mas passado aquele momento, a prova foi produzida, veio para dentro dos autos, eu necessariamente tenho que dar vista para o advogado e vou ouvir as pessoas. Chama o advogado. Qual é o problema de chamar o advogado? O inquérito policial militar é um instrumento inquisitivo. Os senhores podem chamar o advogado, botar ele sentado ali, diz, ó, tu vai ficar de castigo aí, tu não vai fazer pergunta. Que é inquisitivo, só eu posso perguntar. Aí eu pergunto para os senhores, qual é o problema de abrir a palavra para o advogado? Eu faço meus PADs, né, lá na Justiça Militar. Agora mesmo estou investigando uma moça lá, uma funcionária. Ela constituiu um advogado. Eu fui ouvir uma juíza, que era uma das testemunhas lá, arroladas no processo. Eu me virei para o advogado. Doutor, o senhor tem perguntas? Qual é o problema de deixar o advogado perguntar? Eu não consigo conceber. Eu me coloco na função do policial militar que está sendo investigado. Ah, doutor, mas ele é bandido. Bem, se ele é bandido, então, é aquilo que eu disse ali. Vamos melhorar as nossas corregedorias, vamos capacitá-las com instrumentos, vamos dar aos policiais das corregedorias, aos corregedores, técnicas, vamos treiná-los em técnicas de investigação para que eles produzam melhor o seu trabalho. Agora, não querer fazer prova descontando no advogado, pelo menos é a minha posição. Posso, eventualmente, estar equivocado. Cabe no inquérito policial militar o pedido judicial para a interceptação telefônica, busca e apreensão? Ah, com certeza. Com certeza. Se aquele instrumento de interceptação telefônica for importante, digamos que os senhores estão lá no batalhão lá e chegou a notícia Lembrem sempre que notícias vindas da inteligência não podem subsidiar inquérito policial. Os senhores recebem a notícia da inteligência, né, e pegam aquele papelzinho, lixo, ou botam num arquivo lá. Eu sei que as polícias botam num arquivo secreto, um negócio assim. Né? Mas aquilo não pode ir para dentro do inquérito. Eu não sei se os senhores lembram daquele caso lá que o STJ anulou,
a Operação Castelo de Cartas, aquela família Sarney lá, dos Sarneys, foi por uma questão dessa. O início da investigação se deu por uma informação que veio do COAF, Conselho Conselho não sei o que, de alguma coisa fiscal aí, tá? Mais ou menos essa sigla. E aí os procuradores da República colocaram aquela notícia do COAF e deram aquilo como start para a investigação. E com base naquilo ali, que ali dizia que havia movimentações, aí eles pediram a quebra do sigilo bancário daquela movimentação. E aí o STJ inutilizou, porque aquilo era uma informação que não poderia subsidiar o inquérito, né? Lembrem também que o STF já disse que nós não podemos iniciar a investigação direto com escuta telefônica. Mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu vou investigar os caras se eu não fizer uma escuta? Bom, aí vai da criatividade dos investigadores, tá? Criatividade. Nós temos que criar alguma coisa que venha subsidiar o inquérito e nos diga que, a partir daquela alguma coisa, nós precisamos quebrar o sigilo telefônico. O que nós não podemos é pedir, como primeiro ato do inquérito, a quebra do sigilo telefônico. Se os senhores pedirem isso aí, o processo lá no fim lá vai desandar ribanceira abaixo, que nem esses lá no sul, levando a carroça e as verduras junto. Próximo questionamento. É a Justiça Militar que aprecia se há excludente de ilicitude nos crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis? Sim, ou contra essa civil? já foi respondida, né? No meu entendimento, o crime não deixou de ser militar. Os senhores vão ouvir diferente aqui, tá? Mas para mim o crime não deixou de ser militar. Fosse militar, o que diz lá no 124? Que a Justiça Militar investigará, processará os crimes militares. Como a Justiça Militar da União julga os membros das Forças Armadas que cometerem crimes contra a vida de civis naquelas situações que a lei elenca, bom, então alguma coisa está errada, né? Então aí a Justiça Militar estaria investigando algo que não é crime militar. Isso seria inconstitucional, porque o artigo 124 diz que ela só pode investigar crimes militares. Bom, eu chego à conclusão que o crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil é crime militar, né? Essa construção, que não precisa ser muito longa, eu chego à conclusão que é crime militar. Não deixou de ser crime militar. Ele apenas é julgado numa instância diferente. Mas o crime tem a natureza, continua sendo crime militar, tem que ser investigado pelos senhores. A Polícia Militar pode ter agência de inteligência? Deve. E última pergunta. No contexto da macrocriminalidade, ou seja, organizações criminosas, crimes financeiros e etc., e diante da participação de militares estaduais em coautoria com civis, em circunstâncias que caracterizem crime militar, pergunta-se, haveria cisão na competência de julgamento de militares e civis? Sim, na competência para julgamento, sim. Eu pensei que os senhores iam me perguntar se haveria cisão para investigar. Não. Não, investiguem todo mundo, inclusive o paisano. Investiguem todo mundo, não tem como cindir. Se o sujeito é importante para a investigação, não, eu vou ouvir só o PM e vou fingir que eu não estou ouvindo, porque ele vai falar com alguém, né? O PM vai estar sempre falando com alguém. Aí ele fala com o bandido e os senhores fazem ouvidos de moucos. Não, o PM, esse aqui eu não vou ouvir. Vou fingir que ele não está me dizendo nada, só vou ouvir o que o PM tem a me dizer. Não dá, isso faticamente é impossível. Eu tenho que ficar na marquinha aqui, né? Isso faticamente é impossível. Tá? Os senhores vão estar ouvindo lá um policial militar que está envolvido com uma quadrilha de crime organizado, né? Aliás, aquele crime de quadrilha ou bando lá do 288, agora não é mais quadrilha ou bando, agora é associação. Tá? Esse também é crime militar. Passou a ser crime militar. Tá? Mas fazendo esse gancho, então, os senhores estão investigando uma associação, em que nessa associação nós temos um policial militar envolvido. Bom, os senhores vão pedir uma interceptação telefônica, não como primeiro meio de investigação, mas como segundo, né? Vão partir de alguma coisa, daqui um pouquinho, uma busca e apreensão, os senhores acham um objeto ali que liga aquele indivíduo com uma possível... Ou então os senhores dizem, bom, mas o sujeito está, ele está financeiramente evoluindo, né? O sujeito vinha para o batalhão num Corcel 2, daqueles tipo saboneteira, né?
Agora ele está vindo numa BMW X1. Alguma coisa está acontecendo com esse sujeito. Então, né, a evolução patrimonial dele está em desacordo com aquilo que ele recebe. E isto é um primeiro indicativo para que os senhores possam instaurar um inquérito, pedir uma interceptação, não com base somente na instauração do inquérito, mas com base naquela demanda que lhes chegou, que, em tese, o soldado, eu não gosto de dar nome, porque sempre tem nome, né? O soldado Pancho Vilas, né? O sujeito agora, vinha para o quartel num Fusquinha, que nem eu tive, né? Um Fuscão, meu era Fuscão, né? Um Fuscão 74 com 2 carburador, não era coisa pouca, não era coisa pouca. Voava, que dava mais que notícia ruim. E o sujeito vinha para o quartel de Fuscão e agora ele está vindo numa BM X1. Onde é que ele está morando? Aí a equipe de investigação lá da P2 vai lá, o sujeito morava ali na Vila Jesus Está Te Chamando, agora ele está morando lá, aqui, sei lá, aqui em Canasvieiras, um apartamento de frente para o mar e tal. Isso tudo é documentado. Todo aquilo, e aquilo ali vai ser, esse cara está envolvido com alguém. Aí colhe o depoimento de alguém lá que não quis se identificar, né, mas que foi ouvido sob sigilo, enfim, que aquele policial militar tem ligação com a facção tal, que domina o presídio não sei qual. Lá no Rio Grande do Sul está cheio disso. O senhor já tem vários elementos aí para pedir uma interceptação telefônica. Aí eu pergunto, os senhores vão ouvir só o policial? Não tem como, ele vai estar falando com alguém. Os senhores vão ouvir todo mundo. Bom, terminado o inquérito, ouviram, fizeram quebra de sigilo fiscal, né, bancário, para ver a quanto foi o aumento do patrimônio desse sujeito, né, porque os senhores poderão enquadrar esse cidadão não só no tráfico, ou não só na passagem de informações, ou na associação para o tráfico, os senhores vão poder enquadrá-lo também no crime de lavagem de dinheiro, que agora passou a ser crime militar, se cometido por militares naquelas situações do artigo 9º. Investigando por lavagem de dinheiro, os senhores vão investigar todos, sim, todos estão ali. Bom, chegou lá no final do inquérito, os senhores vão relatar e vão dizer, olha, fulano cometeu isso. Esse Beltrano aqui é paisano e também tem a possibilidade de terem cometido esses crimes aqui. Sugiro que se encaminhe a Polícia Civil para dar continuidade, se for o caso, na investigação. E aí os senhores vão mandar para a Polícia Civil, e a Polícia Civil vai botar uma capinha daquela, lá no Rio Grande do Sul é verde, não sei se aqui bota uma capinha verde, né, pede para o escrivão fazer o relatório, o delegado não faz, não sei se tem algum delegado aí, mas enfim, né, o delegado não faz, o escrivão que faz, ele assina e pá, já manda para o delegado, já manda para a Justiça. Não vai esquentar muito a cabeça. Tá? No Rio Grande do Sul, eu fui promotor lá, 9 de cada 10 inquéritos que aportavam na promotoria eram flagrantes da Brigada Militar. 1 era oriundo de investigação da Polícia Civil. 90% de tudo que chega no fórum é oriundo da Brigada Militar, da Polícia Militar. 1 é fruto de investigação. Agora parece que o pessoal andou dando uma melhorada, assim, né? Mas era muito ruim. Né? Tanto que houve uma insurgência dos promotores lá, que o pessoal não investigava mesmo. Né? Chegava o flagrante, a Polícia Militar, né? Nós chamamos carinhosamente de brigada lá, a brigada fazia o flagrante, ouvia as pessoas e tal, levava para a delegacia, já largava tudo pronto lá, auto de apreensão, tudo pronto. O jeito ouvia ali as pessoas, ficava com os PMs lá presos 10, 15 horas na delegacia para ouvir, aí botava aquela capinha verde e pum, mandava. Aí o flagrante vai, em seguida, depois, 10 dias depois vai um inquérito, aí eu, como promotor, recebia o inquérito, comparava com os autos do flagrante, era um espelho do outro. Ou seja, não houve nenhuma atividade além daquela que foi feita pela Brigada Militar. Era assim que funcionava. Hoje eu acho que está um pouquinho melhor. A Polícia Civil se puxou lá, e fizeram uns investimentos, principalmente em departamentos de lavagem de dinheiro, então estão trabalhando muito bem atualmente. Os índices de resolução de homicídios aumentaram bastante, não chegava a 10%, hoje estão perto aí de 20%, mais ou menos. Eles falam que é 70%, mas é que eles contam aqueles que a brigada já traz um indivíduo já identificado, né? O autor identificado. Aqueles que não têm identificado, no meu sentido, é o que tem que contar. Que o sujeito foi, investigou e descobriu. Aquele é 20%, chega a 20%, mas aumentou muito.
Apenas o último questionamento. Então, em caso de positivo, na cisão de competência do julgamento de militares e civis, a pergunta é: como proceder à apuração no âmbito da Polícia Judiciária Militar, considerando a complexidade e a necessária amplitude com o envolvimento de eventuais autoridades públicas, no caso de deputados, ministros, secretários de Estado e assim por diante? Bom, tem autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Tá? Esses que têm foro, os senhores não vão poder ouvi-los. Os que têm foro, infelizmente, os senhores não vão poder ouvi-los. Os demais indivíduos que não tiverem foro, eu não tenho dúvida. Não tem como os senhores fazerem diferente, investigar só o PM e não investigar o sujeito que está trocando mensagens no WhatsApp com ele. Não tem como. Tá? O que os senhores vão poder fazer, como eu disse, fechando o IPM, mandar uma cópia desse IPM para a Polícia Civil, para que ela, então, instaure inquérito. Os senhores não podem instaurar, os senhores não têm a capacidade, a prerrogativa para investigar civis, só podem investigar policiais militares. Então, os senhores vão ter que mandar uma cópia para a delegacia, para que lá, então, eles façam o indiciamento dos paisanos e, se for o caso, alguma outra medida que eles acharem que devam, se não, encaminham para a Justiça Comum. Mas, com relação a autoridades com prerrogativa de foro, esse sim, aí os senhores não poderão investigar. Aí os senhores terão, se houver um conluio, né, entre o policial militar e uma autoridade com prerrogativa de foro, não tem como cindir, né? Como eu disse, como é que os senhores vão fazer com a mensagem do WhatsApp? Né, eu vou pegar a mensagem do WhatsApp e vou ler só do lado do policial militar. Do lado do autoridade com prerrogativa de foro, digamos que seja um magistrado. Né, do lado do juiz eu vou fingir que não estou lendo. Vou ler só desse lado. Não tem como fazer isso. Os senhores automaticamente estarão cientes daquilo que está acontecendo, em que pé está a participação daquele magistrado naquele delito conluiado com o policial militar. Então, o que eu sugiro que os senhores façam? Encaminhem os autos ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, que é quem tem a prerrogativa para, digamos, investigar autoridades com prerrogativa de foro. Tem a questão dos prefeitos, né? Às vezes o prefeito também, quem investiga, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, acho que aqui não deve ser diferente, há uma procuradoria de prefeitos no Ministério Público. E eles é que fazem a investigação dos prefeitos, porque os prefeitos têm prerrogativa de foro no tribunal. Então, se houver um policial militar envolvido, por exemplo, uma autoridade municipal, um prefeito, não pode ser secretário, porque esse não tem prerrogativa. Um policial militar que esteja, eventualmente, conluiado com um prefeito municipal, os senhores vão ter que pedir auxílio para o Ministério Público, a Procuradoria de Prefeitos, para investigar em conjunto. Né? Porque eles também não têm estrutura para investigar, eles vão se valer da estrutura dos senhores.